Tipo 1 do Eneagrama é aquela pessoa que valoriza muito a correção e a integridade. Então o tipo 2 do Eneagrama é alguém que tem como grandes valores a generosidade e a doação. O tipo 3, um exemplo que tem, né, que a gente acha que é o Osiris Silva da Embraer, né? Ou a gente olha, por exemplo, o Silvio Santos, é o mais fazedor de todos, é o grande empreendedor. Dos grandes valores do tipo 4 é a autenticidade e a profundidade emocional. Tipo 5 usa o canal mental. Como é que ele tenta compreender a realidade, como se fosse um grande cientista. O 5 é um cientista, o tipo 6 seria um engenheiro. Então ele olha para a realidade, ele consegue ver os problemas, as ameaças, os riscos, e ele é muito rápido para montar plano de contingência. Falar que o tipo 7 é como se fosse uma criança quando vai a primeira vez no parque de diversões. Então ele fala assim, eu quero andar em todos os brinquedos, eu quero usufruir desse mundo, eu quero curtir, então é alegre, ele traz essa alegria. Tipo 8 é um grande jogador de xadrez. Ele é um estrategista, ele é uma espécie de general. O tipo 9 é alguém que ele tem uma coisa muito bonita, que é uma capacidade de harmonizar onde ele está. Ele consegue ser uma espécie de mediador natural. Bom, Lucas, estamos aqui hoje para falar um pouquinho de Eneagrama. Obrigado aí por você ter aceitado o convite, da gente trocar essa ideia. E eu queria ir meio sem delongas, né, diretamente ao tema. Quando eu conheci o Eneagrama, Lucas, foi justamente por seu intermédio, né, um curso que nós fizemos juntos. E eu vou falar para você que a primeira vez que eu ouvi dele foi uma coisa, né, eu achei ele um pouco, até pelo nome, pelos símbolos, uma coisa que me pareceu meio esotérica e tal, mas me chamou a atenção, né, a teoria por trás. E quando eu naveguei um pouquinho mais, eu vi que não era bem isso, né, existia uma série de coisas ali relacionadas ao autoconhecimento e a um pouquinho da percepção das outras pessoas. Então, eu queria começar essa conversa aqui justamente passando a bola para você comentar um pouquinho o que é o Eneagrama, de fato, e um pouquinho da sua própria experiência, né? Como que esse recurso também, obviamente, inserido em uma série de outras coisas, mas talvez até tenham ajudado você mudar o direcionamento, né, da sua história, e principalmente sua história profissional. Maravilha. Lembro, sim, quando a gente fez o Eneagrama, quando você aprendeu lá, né? E muita gente na época, né, tinha esse impacto. Então, te respondendo, né? O Eneagrama, o que ele é? O Eneagrama, a gente vamos olhar, ele tem várias facetas que a gente poderia olhar, mas eu acho que a faceta até que eu sei mais é a faceta da psicologia. Então, olhando pela psicologia, o Eneagrama, no fundo, é uma ferramenta que a gente chama de tipificação. Isso, o que é tipificação? Você classificar as pessoas em grupos de similaridades na forma de pensar, sentir e agir. E você que já conhece o Eneagrama, você vê que faz parte daqueles tais centros de inteligência. Mas mesmo na psicologia, sem essa teoria do Eneagrama, já existe muito isso. Como? Todo mundo hoje em dia, seja trabalhando numa empresa ou às vezes na internet, vai encontrar uma ferramenta desse tipo. Então você tem o DISC, você tem o Big Five, que eu acho que é o Big Five, inclusive, fica rodando por trás no Facebook. Você tem o MBTI, que é mais antigo. Então você tem várias ferramentas que fazem isso. E nesse sentido, o Eneagrama é mais uma delas. Mas o que ele tem de parecido, o que ele tem de diferente? Quais são as vantagens e desvantagens nesse sentido? Então, as outras ferramentas, elas são mais precisas. Você tem testes, por exemplo, do MBTI, que já é antigo, década de 60, mais ou menos, quando ele apareceu, que você vai ter uma precisão, uma acurácia ali de 98% no teste. O Eneagrama não tem isso. O Eneagrama ele tem uma dificuldade grande se projetar um teste ainda. Hoje em dia, com inteligência artificial, já tem bastante gente fazendo. Então, você tem na África do Sul, tem uma empresa muito famosa que faz esse teste, mas ela deve conseguir uma acurácia bem menor do que esses outros. Então, e por quê? Porque o Eneagrama é uma investigação um pouco mais aprofundada. Enquanto nos outros métodos de investigação ficam na parte mais objetiva e na casca da pessoa, ou seja, no comportamento e na atitude. Então, por exemplo, introvertido, extrovertido, racional, emocional. O Eneagrama vai capturar isso, mas a pergunta do Eneagrama é mais profunda. É assim, por que você é assim? Por que uma pessoa é tão introvertida? Por que essa pessoa é tão emocional? Inclusive que isso atrapalha a vida dela em algum sentido. E o Eneagrama diz que isso tem a ver com valores e crenças que a pessoa desenvolveu. Ou que a pessoa tem mesmo desde o nascimento, que a gente diria. Então a investigação do Eneagrama, ela vai num sentido de descobrir o que te move, o que te leva a ser de tal forma no mundo, como você encara os relacionamentos, como é que você encara as pessoas. E isso faz com que ele seja muito mais poderoso.
Por quê? Porque ele vai transformar o teu viés, que é o viés de tentar se olhar de forma mais positiva. Então, a gente pode ter valores que às vezes são diametralmente opostos. Por exemplo, independência com interdependência. Você pode ter uma pessoa que diz, ó, eu gosto de ter, eu escolher com quem eu me relaciono, o meu trabalho, eu ter minha grana, eu ter meu espaço. É isso que me deixa feliz. O outro fala assim, ó, eu concordo e respeito, mas para mim é diferente. Eu acho que a felicidade está na interconexão com as pessoas, eu adoro estar com gente, e quanto mais eu me conecto com elas, mais feliz eu sou. Então, a interdependência, para mim, é um valor. Elas não são possíveis ao mesmo tempo, elas são quase que opostas. E o que o Eneagrama vai dizer? Que isso revela como em algumas circunstâncias é difícil a gente se relacionar, porque as nossas crenças e valores às vezes são opostos de outras pessoas. Então é isso, resumindo, então numa primeira faceta, o Eneagrama é uma ferramenta que te faz você se conhecer de forma mais aprofundada, para além do teu comportamento e da tua atitude, mas para as crenças e valores que você tem, e a partir disso ele desenvolve uma capacidade de relacionamento maior que você tinha. Por quê? Se você entende que uma pessoa que antes, ou um estilo de pessoa que antes você se irritava ou você não gostava, o Eneagrama vai dizer, mas e se isso acontece com a pessoa, não é pessoal? A pessoa não é assim com você, ela é assim por um estilo de funcionamento. Você então começa a tolerar mais alguém, você começa a ter mais entendimento, consegue ter mais empatia em muitos casos, porque o Eneagrama também vai revelar como isso se desenvolveu. E a ideia mesmo, e aí é uma outra faceta do Eneagrama, que a gente fala da espiritualidade, que é uma origem que ele tem, que depois ele vai cair na psicologia, que seria a ideia de compaixão. Como é que você seria capaz de realmente julgar muito menos as pessoas e ter um viés, um olhar muito mais aprofundado e muito mais compassivo para as outras pessoas? Perfeito. E você pode emendar um pouquinho, Lucas, como que o Eneagrama, o estudo dele, e eu acredito que, dentre outras coisas também, esse próprio viés seu, né, do tom mais psicológico da coisa, como que isso interferiu na sua vida, né? E de certa forma, do pouco que eu conheço da sua história, mas isso acabou mudando, no mínimo, o rumo da sua vida profissional, né? Como é que foi isso? Sim. Então, são várias coisas, né? São vários meteoros que me atingiram até eu chegar numa mudança também meteórica, né? Mas o Eneagrama teve seu papel muito grande. Eu começo a ver o Eneagrama como uma ferramenta que pode se unir ao entendimento mais íntimo da pessoa. E eu começo a ir fazer retiros, a entender isso de forma mais profissional, de aprender sobre todos os perfis, e trago isso de volta para a Embraer. Na época eu tinha um chefe que ele topou, mesmo eu estando na engenharia, ele me liberou para ir fazer esses treinamentos, e a ideia era que a troca eu deveria trazer de volta o que eu aprendesse e dividisse com o nosso time, que era um time pequeno, tinha umas 15 pessoas. E eu fiz isso, que eu tinha gostado muito. E as pessoas gostaram e começaram a pedir, não dá para fazer para o vizinho de baia, não dá para fazer para um outro setor, para um colega meu que trabalha numa outra área da Embraer. E aquilo começou a fazer igual um rastro de pólvora, que eu não tinha noção, as pessoas adoravam, e aí eu comecei a elaborar, comecei a montar aulas, eu fazia entrevista individual, que é uma coisa que muito pouca gente faz nos treinamentos básicos, e eu comecei a ficar muito animado com aquilo, eu gostava muito de fazer aquilo, dava um prazer enorme de ver as pessoas, muitos depoimentos de gente que entendeu como funcionava, pessoas que estavam em momentos de estresse, entenderam o porquê que elas estavam funcionando daquela forma, através do Eneagrama, que eu misturei um pouco mais com a psicanálise. E nisso, quando chegou a época da pandemia, eu já estava meio que mudando, pensando em mudar de carreira dentro da Embraer, isso conversado com o meu chefe, conversado com o RH. Na época tinha a possível venda ou a possível união com a Boeing americana da Embraer. Então eu ia esperar um pouco, mas estava contratado uma mudança de carreira ainda mesmo dentro da Embraer. Então eu iria muito mais para o lado do RH e começar a multiplicar esse ensino do Eneagrama e começar a trazer para a liderança, para o gerenciamento de time. E aí, quando veio a pandemia, infelizmente, o negócio não deu certo, apareceu um PDV, eu estava muito sobrecarregado, eu tocava 2 carreiras, quase 3 carreiras ao mesmo tempo. Eu era engenheiro de dia no Embraer, era psicanalista à noite no consultório e dava aula de Eneagrama aos sábados, porque o pessoal que aprendeu comigo na Embraer quis que eu começasse a ensinar para filhos, para pais, para cônjuges. Aí eu comecei a dar aula aos sábados para o pessoal. Então eu aproveitei o PDV e saí. Saí para ser psicanalista e para ser professor de área. Mas eu sempre fui mais retraído e mais conservador nos meus movimentos de carreira, né? Então,
valorizavam a grande empresa, que era legal mesmo, mas era a mais difícil sair daquele ciclo de segurança, né, da carreira de engenheiro, do próprio status de ser engenheiro na Embraer. E parte disso o Enneagrama começou a me provocar. Falou, cara, será que é isso mesmo? Você realmente é um engenheiro? Você é um cara que só mexe com o racional exatamente? Você não gosta, você gosta mais de máquina do que de gente, que eu sempre falei isso para mim, desde quando eu me entendo por gente, né? Gente é complicado. E aí eu me vi muito mais apaixonado por entender como é que as pessoas funcionam e querendo propagandear isso, ensinar isso. E aí eu fiz a mudança de carreira. Perfeito, perfeito, Lucas. E antes de entrar aqui naquilo que a gente vê como que devem ser as duas principais aplicações, né, que é o que a gente aprendi contigo e é o que eu vejo hoje nessa questão do autoconhecimento e também de procurar entender melhor como as outras pessoas funcionam, né, para ao invés de ter aquela atitude imediata de julgar, procurar entender as camadas que trouxeram a pessoa até aqui, né, a ser quem ela é, né. Mas antes de tocar nisso, quando também eu primeiro vi a história do Enneagrama, eu já tive aquele preconceito inicial de falar assim, beleza, é mais uma ferramenta para empacotar as pessoas, né? Olhando de fora e com a cabeça um pouco mais, né, aplicando, né, o racional, aquela coisa de engenheiro também, a gente fala, pô, mas o ser humano é tão complexo, né, tão diverso, e a gente vai tentar colocá-lo, né, em 9 tipos, né? Parece muito pouco. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho disso e o que esses 9 tipos, né, as pontes que, na verdade, eles geram, né, para a compreensão das pessoas. Tá. Então, é bem comum, qualquer tipificação dá uma sensação estranha no começo, né? O Enneagrama, ainda dentre todas elas, eu acho mais respeitoso de todos, porque o Enneagrama, até pela dificuldade que ele tem de você se descobrir num teste, você tem que você descobrir o seu tipo, e a melhor forma é olhando para todos os 9, ou os 27, se a gente ensina os subtipos no começo, e você ir peneirando e chegando no seu tipo. E é isso que às vezes é ruim quando a gente simplesmente olha na internet, ou quando a gente vai usar o Enneagrama de uma forma que a gente não aprendeu de uma forma legal, vamos dizer, com alguém explicando a parte de psicologia mais adequadamente, é você falar só da parte positiva. E a parte positiva normalmente não ajuda em muito. A parte positiva, ela é muito mais se jogar confetes. Então, quando você fala aí, é o autoconhecimento, entender o outro, então o que o Enneagrama prega do começo? Você vai encontrar o seu perfil quando você realmente achar algo que é negativo em você. Só que, ao mesmo tempo, isso dá um frio na barriga, né? A gente brinca, tem um autor que eu gosto muito, Thomas Kondo, que ele leva, né? Ai, me descobriram. Né? Como se estivesse sendo descoberto por alguém, né? Assim, e tem os pecados capitais, que a gente fala, as palavras também às vezes não ajudam, ainda assustam mais do que ajudam, né? Mas uma vez que você descobre que, no fundo, você fala, mas tem 1 bilhão, né? Eu brinco, se a gente chegar a 9 bilhões de pessoas no planeta, você vai ter 1 bilhão para cada tipo, digamos assim, se estiver igualmente distribuído. Então, no fundo, sentir vergonha, ficar assustado com aquilo, não faz muito sentido. Por quê? Porque ao você descobrir essa limitação em você, você tem agora um ponto muito claro do que pode ser trabalhado, do que pode ser melhorado. E, inclusive, é como se fosse uma bola de ferro que você anda carregando pela vida e você nem notava, né? E ela não é nem responsabilidade sua, embora você, para quem vai mudá-la, é você. Porque não é sua, porque isso vem de uma formação da infância, vem do estilo também de temperamento, né? Então, tem gente que é pavio curto, tem gente que é um pouco mais tranquilo. Então, aquilo às vezes já é desde que ele nasceu. A questão toda é como é que ele usa aquela energia de quem é pavio curto de uma forma adequada e como é que aquela pessoa tranquila também é dinâmico, mesmo sendo calmo e tranquilo. Né? E aí eu já estou falando um pouco dos perfis, se a gente for olhar. Então, é uma dupla entre crença e, na verdade, uma forma que eu me defendo e que eu tenho uma questão de influência sobre um ambiente externo. Né? Você quer que eu te fale sobre cada um ou não? A gente explora isso em outra... Por favor, Lucas, se você puder dar uma pincelada aí, acho que seria para quem está assistindo. Esse é um grande desafio, né? Falar dos 9 tipos assim, em poucos minutos, né? Mas vamos lá, né? Então vamos começar o tipo 1 do Enneagrama, né? Tipo 1 do Enneagrama é aquela pessoa que valoriza muito a correção e a integridade. Então são pessoas normalmente bastante corretas, bastante ordeiras, que a gente fala, e elas tentam seguir a vida de um protocolo de ser uma boa pessoa, de seguir os compromissos, de seguir aquilo que é esperado delas. Então seria o protótipo do bom menino ou da boa menina. Então esse é o tipo 1.
que tem essa parte positiva. A parte negativa que a gente fala é que o tipo 1 às vezes tem uma sensação e uma culpa muito grande, um julgamento, um auto-julgamento exagerado. Então, muitas das vezes é alguém mais retraído e mais contido que vai ficar ruminando uma certa sensação de injustiça em relação ao mundo, porque ele é bastante ordeiro e correto e nem sempre as pessoas são. Ele sofre em relação a isso. Então, o tipo 2 do Eneagrama é alguém que tem como grandes valores a generosidade e a doação. O que são, como é que ele se porta? Então, é uma pessoa que gosta de procura ser bastante útil e doadora, estar a serviço das outras pessoas. Então, é o tipo de pessoa que vai ter uma capacidade muito grande de aconselhar, de ajudar, dinâmico, ele vai participar, né? A gente vê claramente, às vezes, um tipo 2, ele vai numa festa, ele não consegue, ele senta, ele é um convidado, mas daí a pouco ele levanta e já se oferece para ajudar quem está organizando. Falando, você quer uma mão? Você quer? Então ele tem um estilo muito generoso e muito doador. Qual que é o lado, né, sombra, digamos, do tipo 2? Que às vezes ele acaba fazendo isso para fugir de um mal-estar com ele mesmo. Ele começa a cuidar mais das pessoas do que dele mesmo. E começa a, inclusive, perder a vida nos outros. Então a gente fala que o tipo 2, ele tem que recolher e se olhar mais e cuidar mais de si, das suas necessidades, dos seus desejos, do que se doar tanto para os outros. Tipo 3, né? Tipo, a gente fala do sucesso, do reconhecimento, são grandes fazedores, né? Até o tipo 3, um exemplo que tem, né, que a gente acha que é o Osiris Silva da Embraer, né? Ou a gente olha, por exemplo, no Silvio Santos, nunca a gente vai ter certeza, de novo. Se a gente for respeitoso, a gente não vai dizer esse cara tem esse perfil. Mas tudo indica pela forma que ele constrói as coisas. Então, o tipo 3, dentre os estilos do Eneagrama, é o mais fazedor de todos, é o grande empreendedor. É aquele que tem uma espécie de toque de Midas. Aonde ele põe a mão, funciona, faz riqueza. Mas o lado sombra, né, o lado não tão positivo do tipo 3, ele tem uma tendência muito grande de se tornar um workaholic, alguém muito utilitarista que vê a vida só como resultados e metas e que não para. Ele é uma máquina de trabalhar e com isso pessoas, por exemplo, que convivem com ele podem não ser muito felizes, porque ele quase não dá atenção àquilo que é mais tranquilo, mais relaxado, o ficar sem fazer nada, o tirar férias por tirar. Então tudo na vida se torna muito sério e muito útil e muito de resultados. Tipo 4, é a autenticidade e a profundidade emocional. Então, ser real com o que eu sinto e eu buscar o sentido da vida através dos sentimentos. Como eu me porto na vida de forma que os meus sentimentos sejam válidos para mim e para os outros. Então, tem uma questão de expressão criativa e querem dar sentido às suas vidas e às dos outros em volta deles. Então, você tem vários artistas, né, que normalmente fazem isso através de poema, através de música, através de pintura. Qual o lado negativo do tipo 4? Que às vezes ele tem também, como um tipo 1, um auto-julgamento muito grande e tem uma cobrança excessiva de ser alguém muito diferente, muito autêntico, muito único. E isso não deixa de ser uma tirania, porque no fundo todos nós somos únicos, mas também tem muita coisa que a gente é muito ordinário, digamos assim, no bom sentido, a gente é muito comum. Então fazer as pazes com essas duas partes nossas, que a gente também é comum, mas a gente é especial, é uma coisa difícil para quem é do tipo 4. Tipo 5. Tipo 5, a gente está entrando... Agora que eu não vou falar das tríades, né, que poderia até falar, mas tipo 5 muda um pouco, ele é parente, né, ele fica ali ao lado do 4, quando a gente olha no círculo, mas o tipo 5 é alguém normalmente bastante aprofundado no estilo de olhar da vida, mas ele usa um outro canal que a gente fala. Enquanto o tipo 4 usa o canal dos sentimentos, o tipo 5 usa o canal mental. Como é que ele tenta compreender a realidade, como se fosse um grande cientista. Como se fosse alguém atrás de um vidro, olhando como é que funcionam as coisas, muito mais do que participando das coisas. E o que são os grandes valores tipo 5? Privacidade e conhecimento. Ter o seu espaço, ter o seu canto, ter o seu tempo e entender como a realidade funciona. Por trás disso está um grande medo, um medo social, muitas das vezes. Ele ser alguém que fica muito mais no mundo mental dele, meio que com fórmulas matemáticas, tentando entender como é que a realidade funciona, do que convivendo com as pessoas e tendo afeto por elas e sendo afetado por elas. Então, um personagem, que na verdade é uma pessoa real, mas no filme aparece assim, é o primeiro homem que é o astronauta que pisou na Lua pela primeira vez lá, o Neil Armstrong. Tudo indica que ele é um tipo 5, e se você notar no filme,
Aí vai ficar muito claro como ele tem uma capacidade muito grande de entendimento objetivo da realidade, mas ele é muito aquém do mínimo esperado por uma relação afetiva. Inclusive com a esposa, com os filhos, então é algo mais difícil para quem é do tipo 5. Tipo 6, o 5 é um cientista, o tipo 6 seria um engenheiro. Então ele olha para a realidade, ele consegue ver os problemas, as ameaças, os riscos, e ele é muito rápido para montar plano de contingência, para ter uma solução para aquilo. Então isso pode ser numa viagem de final de semana, pode ser num projeto extremamente complexo que ele tenha que fazer. E isso é um dom, né? Eu acho, por exemplo, que o Freud era um tipo 6. O Freud ele tinha uma capacidade enorme de entender como é que a gente funcionava e ao mesmo tempo propor algum jeito de aliviar aquele sofrimento. Ele não estava simplesmente olhando como se fosse, né? Muita gente acha que o Freud é um 5. Eu não acho. Ele não se contenta em descrever o problema. Ele fica desesperadamente tentando achar uma solução para o problema que ele vê, né? E o problema é que isso, qual acontece com o tipo 6, ele começa a ficar ansioso e muito medroso em relação à realidade, e isso pilha a vida dele. Então, o tipo 6, ele de tanto ter a mente fértil do que pode ocorrer, e se isso, e se aquilo, ele começa a ficar muito mexido e às vezes ele titubeia perante a realidade. Então é alguém que pode sofrer, às vezes até de uma análises-parálises, que a gente fala. Ele fica no mundo mental dele e tem dificuldade para agir. Tipo 7, a gente já está acabando a roda aí. O tipo 7 é um outro mental que a gente diz o seguinte. Então eu gosto de falar que o tipo 7 é como se fosse uma criança quando vai a primeira vez no parque de diversões. Então ele fala assim, eu quero andar em todos os brinquedos, eu quero usufruir desse mundo, eu quero curtir, então é alegre, ele traz essa alegria. É uma delícia você ser recebido por um tipo 7, por exemplo, quando você vai para uma empresa, eles adoram te receber bem, então normalmente, né, eles são muito focados nas pessoas, por quê? Porque as pessoas são novidades, o tipo 7 adora a novidade. O que fica por trás disso, que é difícil, inclusive, do tipo 7 assumir? Que por trás dessa busca de felicidade e desse otimismo pode ter uma superficialidade muito em relação à vida, principalmente no aspecto da dor e do sofrimento. Então o tipo 7, às vezes, por não querer ser paralisado pela dor, ele não aprende com a dor. Ele tenta passar por ela rápido demais. Na verdade, não é nem que tenta. Ele não consegue fazer diferente muitas vezes. Então o tipo 7, a gente diz que ele vai ter que aprender a lidar com a parte séria da vida. Ele não pode ser um grande começador de tudo e um péssimo terminador das coisas que ele começa, que é uma das armadilhas que acontece com o tipo 7. Tipo 8. Tipo 8 é aquele que normalmente a gente até começa ensinando pelo tipo 8, porque ele nunca passa batido em lugar nenhum, né? Então é o tipo mais fácil de ser reconhecido, porque ele é muito forte. Então os grandes valores do tipo 8 é força, poder, ímpeto. Ele é um grande dominador da realidade. Então o tipo 8 é alguém que às vezes aparece, às vezes, de uma forma tão forte que ele causa um dano na comunicação dele. É alguém que parece, às vezes, quase violento no estilo de comunicação. Eu não estou falando do estilo de comunicação oral dele. Antigamente, o Enneagrama, de forma até errada, ele colocava alguns adjetivos, tipo o patrão, que era colocado para o tipo 8, que era para dar essa ideia de alguém duro, alguém, né, fortão, que manda, que faz e que os outros têm que obedecer. Eu já olho o tipo 8 com outro jeito. O tipo 8 é um grande jogador de xadrez. Ele é um estrategista, ele é uma espécie de general. E ele joga o jogo de cima. O 8 ele não joga o jogo de baixo. Ele não gosta do detalhe, ele gosta do grande, ele gosta dos grandes movimentos. E ele faz esses movimentos com muita energia. Mas a verdade é que quando ele erra a mão, se ele não tem muita consciência, que a gente fala, ele causa um estrago danado e a gente vai ter aquele tipo de coisa como se fosse um elefante na loja de louças. Então ele não tem, às vezes, noção do tamanho da força que ele coloca no ímpeto dele de fazer acontecer. Tipo 9, para fechar, e o oposto ao 8 nesse sentido, é o tipo da harmonia, da paz. Então o tipo 9 é aquele tipo de pessoa, inclusive, que o temperamento dele é uma pessoa que gosta de ouvir, uma pessoa tranquila. Quando você fica do lado de um tipo 9, normalmente, se você está ansioso, a tua ansiedade vai diminuindo. Lógico, se ele estiver bem. Todo mundo tem ansiedade, um tipo 9 também. Mas não é o natural da personalidade dele. O tipo 9 é alguém que ele tem uma coisa muito bonita, que é uma capacidade de harmonizar onde ele está. Ele consegue ser uma espécie de mediador natural. Isso por quê? Porque ele não gosta de conflito, ele não gosta de discussões, ele prefere um ambiente mais tranquilo e mais harmonioso. E isso, de novo, é positivo e negativo.
Porque muitas das vezes o tipo 9 não sabe se posicionar, não sabe dizer não para as pessoas e ele acaba se sobrecarregando com as demandas do ambiente e acaba não se colocando de forma assertiva muitas das vezes. Então é alguém que às vezes pode deixar a vida levá-lo ao invés dele levar a vida de uma forma negativa, não só tranquila, mas de uma forma passiva. Essa que é a ideia do tipo 9. Muito legal, muito legal. Passamos por todo o espectro aí, né? E Lucas, enquanto você falava assim, eu pensava no seguinte, então eu queria dividir essa reflexão contigo e pedir um comentário seu sobre isso também. Que assim, quando a gente reflete no ser humano, provavelmente a coisa mais complexa que a gente pode elaborar a respeito é a própria mente humana, né? De todas as complexidades do cosmos, né? A mente humana é uma coisa absolutamente extraordinária, né? Mas eu enxergo muito uma referência a um espectro, né? Então é como se... Vamos olhar aquilo que a teoria do Eneagrama fala, né? Fala de 9 tipos, depois alguns subtipos, e vai como que fragmentando comportamentos e raízes, né? Para aqueles comportamentos. Então, me corrija, por favor, se eu estiver errado, mas eu vejo ali uma referência do 1 ao 9, né? Como que se todos nós operássemos em algum momento e alguma amplitude dentro daquele espectro, né? Só que existe uma ênfase e uma característica mais marcante. Então, eu queria que você, por favor, comentasse um pouquinho sobre isso. E segundo, o gancho de por que essas características mais marcantes se tornam as mais marcantes, né? Aquela questão da origem na infância, aqueles elementos que a teoria do Eneagrama traz, eu acho que seria interessante aqui também dividir com o pessoal. Ótimo. Então, isso não é diferente das outras tipificações também. A gente fala, o humano, né? E no Eneagrama eu acho que isso é mais fácil de ver. Aquele grande ditado, nada do que é humano é estranho a quem é humano. Todos os tipos estão ligados às emoções, normalmente as 3 emoções básicas, medo, raiva e tristeza. Mas elas foram deturpadas pelo jeito que a gente, primeiro, o estilo que a gente tem, geneticamente falando, né? Você nasce, tem gente que vai nascer com diabetes desde pequeno, e tem gente que não, tem gente com uma cardiopatia, tem gente que vai nascer com um QI mais alto, outro com um QI mais baixo. Então, isso tem uma parte que é dada e tem a forma que a gente se adaptou ao mundo. Então, quando eu ensino no curso, eu pego e dou um zoom muito grande nessa parte, porque a psicanálise bebe muito disso, que é a nossa infância. O que aconteceu na infância diz muito de como eu vivo hoje, principalmente quando eu vivo mal, quando eu não estou bem. O Eneagrama faz muito disso. O Eneagrama também vai dizer que cada perfil tem algo muito bom, o que eu chamo lá o semáforo, né, como seria o verde, e tem algo muito ruim, como se fosse no vermelho. E tem algo amarelo que mais ou menos você está funcionando de uma forma ok. Então, essa procura daquilo e a diferenciação que o Eneagrama faz, ele chama de paixões ou vícios emocionais. Então, cada um dos tipos também tem um nome meio assustador, que é o nome dos pecados que a gente fala, ao invés de ser 7 pecados capitais, é como se fossem 9 grandes pecados. E esse pecado te pega, ele te roda em você o tempo todo. Então, quem é do tipo mental, ele tem um medo de base que ele não consegue exatamente controlar. E ele tem uma estratégia de lidar com esse medo que é muito rígida. Então, só que ao mesmo tempo ela é rígida para o bem e para o mal. Foi aonde trouxe muitos talentos para ele, só que em determinadas circunstâncias aquilo não vale. Então vou pegar o exemplo, né, de quem assistiu o filme também lá do Primeiro Homem, que é o tipo 5. Embora objetivamente ele seja perfeito, por isso que ele sobe na nave espacial, vai para lá e consegue pisar na Lua, mesmo dando problema, né? Houston, we have a problem, tem um problema, mas o cara tem uma frieza e uma capacidade de fazer aquilo acontecer. No ambiente familiar não tem alegria, não tem afeto. Então, o que adianta ele ser extremamente racional e objetivo e ser capaz de fazer o que quase nenhum outro humano tinha feito até então, mas se no ambiente familiar ele não vai tão bem. Mas a paixão do tipo 5, quando entendida via o Eneagrama, você entende um pouco dessa limitação que a gente tem, né? Quem é desse tipo mental, eu sou um dos mentais também, em relação a como eu funciono de forma muito rígida. Essa que seria a ideia. E um comentário que eu fazer em cima disso é o seguinte, e daí, né? O que isso pode interferir na vida, né, da pessoa, reconhecer isso, né? Qual que é o fruto que isso pode trazer, e aí também desembocar um pouquinho mais nessa característica profissional, né? Como que isso pode desembocar em frutos, né, na vida profissional da pessoa também.
Eu vou pegar de cabeça. Poderia falar de qualquer um deles, mas de novo, vou pegar o tipo 8, que normalmente é o que a gente reconhece mais, né? Que aparece mais. Então, o que o Eneagrama vai dizer? Que embora o tipo 8 seja aquela pessoa bastante brava, posicionada, durona perante a vida, e o engraçado, o tipo 8 não é durão só com os outros, ele é durão com ele mesmo. Normalmente, tipo 8, a gente fala é alguém que tem um limiar de dor muito alto, então ele não para por qualquer coisa. É alguém que não aceita a realidade como ela é, então tipo 8 busca muito justiça. Tanto que alguns deles falam assim, ó, a injustiça mexe tanto comigo que às vezes eu já comprei briga que eu não queria estar lá. Né? Depois eu vi e falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui não tem nada a ver comigo, mas ele não se aguenta. A impulsividade da ação no tipo 8, principalmente numa situação que ele sente que há uma injustiça, é muito grande. Mas foram ouvidas muitas pessoas que se reconheceram no 8 e eles se reconheceram também nessa meta-história. E a meta-história que a gente fala de infância do tipo 8 é alguém que era o contrário disso, inclusive. Que quando ele era pequeno, pequeno criança mesmo, ele era muito mais tranquilo e da paz. Ele não era alguém armado, tá pronto para confrontar ou para contra-atacar se acaso alguém vier para cima dele. Ele era alguém mais tranquilo, mais aberto, só que a realidade o atacava. Então, ele sofria bullying, é muito comum, não estou falando que todo 8 sofreu bullying, mas ele tinha alguma coisa de agressividade e violência gratuita na vida dele. Ele não tinha feito mal para ninguém, mas alguma coisa o atacava, né? Esse é um aspecto, normalmente, do tipo, ele sente isso, né? O outro é uma espécie de não ser visto e reconhecido, ouvido, considerado. Então, mesmo no seu sofrimento, alguns deles, eles tentam manifestar esse sofrimento, mas eles não conseguem um canal de comunicação. Então, não tem o pai, não tem a mãe, não tem a professora que é capaz de entender que aquela criança está, por exemplo, sofrendo violência, está num sofrimento muito grande. E aí, o que eles vão fazer? Tem uma espécie de sensação de traição, que a gente fala. Então, assim, alguém que antes era alguém que ele sentia que o protegia, que o amava incondicionalmente, essa pessoa começa a se afastar. E quando a gente fala isso normalmente com o tipo 8, ele começa assim, ele sabe que na história dele de infância tem alguém. E aí a gente parando aqui, é muito interessante isso. O Freud também ia por um caminho no começo da psicanálise que ele dizia assim, ó, a pessoa que tem uma doença psíquica séria enquanto adulta, ela teve um trauma na infância. Mas o tipo 8, ele descobre o seguinte, que quando ele enfrenta, e tem até uma questão do tipo 8 que ele tem o peito mais aberto, alguém assim, tipo 8 ele nunca passa batida, ele entra numa sala, você vê os passos dele, pum, 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 no chão, parece um general. Então, o que é esse posicionamento forte? É dizer assim, ó, eu tô indo, eu sou um leão, né? Eu sou alguém grande, eu sou alguém forte, não brinca comigo. Muitas vezes nem ele mesmo reconhece esse personagem, mas desde a infância ele monta esse personagem para poder agir no mundo de forma poderosa. Por quê? Porque a sensação dele é que ele vai levar um tiro a qualquer momento. Então a gente fala que a interpretação do tipo 8 é como se ele vivesse numa selva ou numa guerra. E ele tivesse que estar preparado para contra-atacar, uma espécie de Rambo, né, interno. Então, essa é uma meta-história. Eu tenho histórias reais de quem é tipo 8, né? Contando depois quando a pessoa veio, quando realmente eu sofria bullying na escola, eu era calmo, tranquilo. E quando veio, eu decidi parar com aquilo. Um dia pro outro veio uma energia que eu não sei de onde. E eu parei. E às vezes são coisas de violência mesmo. Ele partiu para cima do cara que bullyia com ele e bateu naquela pessoa. E desde ali ele descobriu que o personagem de Fortão era uma defesa contra um ataque que ele não sabia de onde poderia vir. Então essa é mais ou menos a ideia do tipo 8. Como é que um tipo 8, agora a última coisa que você me perguntou, né? Então, eu entendi a história da infância, como é que eu montei essa estrutura, essa personalidade. E agora, o que eu faço com isso se eu descubro que, na verdade, ela está me prejudicando? E como é que o tipo 8 descobre? Quando as pessoas começam a se afastar dele. Se você na infância era alguém que não queria bater em ninguém, não era essa máquina de força que você é agora, por que não retornar um pouco para isso? Por que não tentar ver a vida um pouco de forma mais leve, não levar tanto as ofensas para o campo pessoal? Por que não escolher melhor as suas batalhas? Por que não ser mais suave no trato? Mesmo que por venha uma força e uma vontade de ir para cima da pessoa, porque ao invés de afirmar, você não pergunta como é que ela está. Você não pergunta o que aconteceu, ao invés de dizer, isso foi horrível, você fez assim, fez assado, não fez assim, não fez assado. Então é o começo
de uma transformação para o tipo 8, que é o que a gente chama no Eneagrama, é sair da paixão, da força, da loucura, que a gente chama, que é uma intensidade energética, um domínio da realidade, para o que seria a inocência. Sabe aquela assim, dá um desconto para a situação? Fala, cara, isso não vale, certo? Assim, talvez a pessoa pisou na bola, mas não foi comigo, não foi por mim. Ele não é porque ele é um sacana, talvez ele tenha um motivo muito justo para ser assim, mesmo que eu não concorde. Mas é muito difícil para o tipo 8, né? A gente brinca, fala que o tipo 8, para agir tão fortemente e veemente, ele tem certezas demais. Não só ele, os instintivos que a gente fala como um todo. Então é essa volta ao ar que a gente vai pegar. Você é capaz de respirar, contar até 10 e não matar ninguém. E isso vai ser ótimo para a sua vida. Porque as pessoas não vão ter medo de você e vão ter respeito, que é uma coisa diferente. Porque no fundo, às vezes a gente entende errado. Eu quero ser respeitado e amado, mas eu acabo sendo temido. E aí eu fico sozinho. E o Eneagrama fala, dá para ser amado e respeitado. Você não precisa ser tão forte dessa forma que você é. E Lucas, até antes de aprofundar um pouquinho mais essa questão, né, de como que o Eneagrama pode desembocar em apoiar o indivíduo na vida profissional dele, né, seja no autoconhecimento dele, seja na interação que ele tem com outras pessoas também, mas você vê que teria uma idade ótima para conhecer a teoria por trás. Eu acho que um dos elementos, né, desse tipo de teoria, né, existem outros, como você citou, mas é a gente poder se antecipar, né? Então, quanto antes eu conheço aquilo que é mais significativo nas minhas reações, eu posso talvez me preparar, posso ver que eu vou estar numa situação que vai provocar aquilo, ou provavelmente vai provocar aquilo, eu já posso antecipar alguma reação também. Ótimo. Então, eu diria não tem idade para o Eneagrama para se aprender. Só que eu acho que a maturidade afetiva, a maturidade emocional nossa, ela realmente vai precisar ir pelo menos dos 16 anos de idade. Inclusive porque a gente, na teoria das personalidades, isso na própria psicologia, a gente sabe que a infância é aquilo que mais nos marca, mas a gente está em construção pelo menos até os 21 anos de idade. Se a gente olhar pela neurologia, pela neurociência, essa parte do pré-frontal, do neocórtex, que a gente fala, que é muito pronunciado no Homo sapiens, isso daqui só termina de se desenvolver lá pelos 25 anos de idade. Então, essa formação, inclusive essa parte do cérebro, é que é responsável pelo controle emocional. Por isso que a gente, quando jovem, a gente é muito impulsivo, né? Então, a gente, inclusive, por isso que drogas, tipo álcool, é recomendável que ela não seja usada antes dos 18 anos, de 21 anos em alguns países. Por quê? Porque você ainda não está pronto de forma orgânica, biológica, para lidar com uma diminuição de algumas coisas, do medo, por exemplo. O álcool, claramente, às vezes ele te tira o medo. Agora, ao mesmo tempo, não tem idade limite, mas tem uma certa maturidade. Então, eu já tive pessoas, né, jovens de 16 anos que aprenderam perfeitamente o Eneagrama. Eles entenderam, amadureceram, se apropriaram, chegaram no próprio título. E tem pessoas assim, para você assinar, que às vezes não está preparada para ter esse olhar para si mesmo, às vezes até porque tem um sofrimento de base muito grande e ele não é capaz de aprender e de definir o seu perfil. Isso normalmente tem a ver com um sofrimento. Então, assim, tanto que é outra crítica que eu falo. Você não consegue aprender o Eneagrama enquanto você está muito em sofrimento. Porque quando você está muito em sofrimento, distorce toda a lente que você tem, inclusive sobre você mesmo. Então é melhor você estar mais no amarelo, digamos assim, você nem está no ótimo seu, mas você também não está tão ruim, para aprender. Eu acho isso o mais importante. E a segunda coisa é você aprender com alguém que te ajude a descobrir, que é o que eu falo do meu treinamento, que eu não abro mão de fazer aquela entrevista inicial. Porque é onde eu consigo, minimamente, depois checar se a minha percepção sobre você é igual à sua percepção sobre você ao final do treinamento. E muitas vezes o treinamento básico, feito mais aberto assim, não faz isso. Então a pessoa chega no final, então se eu tiver um aluno que aprendeu comigo e ele chegar assim, eu sou do tipo X, eu não tenho como dizer que não é. Eu não sei nada dele, eu nunca vi. E ele pode estar simplesmente se definindo errado. Então, não sei se eu te expliquei, mas ele não tem idade, mas tem maturidade. Essa maturidade tem a ver com a idade, mas tem a ver principalmente com o estado de sofrimento que você está e como você é conduzido nesse aprendizado. E aí eu queria desembocar um pouquinho, né, nessa questão, né, da vida profissional do indivíduo, né?
E eu só queria botar como pano de fundo, assim, para que você comentasse, por favor, como que, né, ao passo que você se conhece, passa a conhecer também, né, algumas motivações por trás das reações das pessoas, e como que você pode, né, usar do Enneagrama, dos ensinamentos que ele traz, para ser uma influência positiva, né, vamos dizer assim, ou para que a- até as suas atitudes que possam implicar em uma reação ruim no outro, né, possam ser mitigadas. E eu penso nisso muito, como que eu ajudo o outro a explorar o seu melhor, sabe? Porque a gente pode ser um gatilho para os dois lados, né? Para a pessoa manifestar aquilo que ela tem de pior, e a gente pode ser um gatilho para algo positivo, né? Para aquilo que é a virtude da pessoa, aquilo ser, né, intensificado, que haja palco para ela manifestar aquilo que ela tem de melhor, né? Sim. Então, eu acho que o Enneagrama ele vai fazer isso, aí é bem direto. Só você pode se mudar. Você não vai mudar ninguém. É estar simplesmente numa situação e você não compreender a situação, mas você sente ela, você chora junto, você fica junto. Então, no fundo, ao você fazer isso, você muda completamente as relações em volta de você. Por quê? E aí eu não vou lembrar o nome dela, mas ela ficou muito famosa numa palestra do TED. Eu acho que é uma professora canadense, uma pesquisadora canadense, que ela fala do poder da vulnerabilidade, né? Aquilo é perfeito, aquilo casa muito para o tipo 8, né, a gente viu, mas casa para qualquer tipo do Enneagrama. Se você se desarmar e conseguir um pouquinho para o lado mais humano, mas que você tem um pavor muito grande, então, por exemplo, o tipo 3, extremamente fazedor, dinâmico, ele fala, não, eu não vou fazer nada. Eu vou ligar para um amigo que eu acho que não está bem e vou ouvi-lo. E não vou dar nenhum conselho. Eu não vou falar para ele que é para ele sair de lá e para ele não ser. Eu só vou ouvir e vou chorar com ele. Isso transforma a vida da outra pessoa. E o único que o ser humano mais quer é acolher. Isso é a primeira lição que a gente tem em psicanálise. Quando a gente está em sofrimento, então, meu Deus, é tudo que você quer. Você não quer nem que a pessoa te entenda a princípio, você quer chorar no colo dela. Então, todos os perfis do Enneagrama, quando desafiados pelo próprio Enneagrama a irem para o outro lado dele, mas que ele tem muito medo, ele naturalmente move quem está em volta dele. Não tem outro jeito. Primeiro, porque as pessoas levam um espanto, falam, meu Deus, aconteceu alguma coisa com essa pessoa, certo? E segundo, que aquilo se torna muito humano. Porque fala, meu Deus, ó, a gente, né? Ele pode fazer isso, então eu também posso. Então, o exemplo vem muito mais do enfrentamento do desafio que o Enneagrama traz para o seu perfil. Se você fizer isso, eu tenho certeza que mexe tudo em volta. É como se fosse uma espécie de dínamo que começa a girar, né? E isso aconteceu comigo mesmo, eu vejo quando eu fiz a transição da carreira e quando eu fiz na Embraer, eu estava completamente fora do meu prumo. Tanto que era muito engraçado, um cara que aprendeu, um tipo 7, aprendeu o Enneagrama comigo, falou, e ele foi assistir, ó, falou, meu Deus, cara, onde você estava? Eu falei assim, não, eu tava aqui. Ele falou, não pode ser, você não trabalha na mesma empresa do que eu. Ele falou, mas em que prédio? Ele falou, o prédio tal, andar. Ele falou, não pode, eu vou lá toda semana, mas eu nunca te vi. Eu falei, eu sou reservado, eu fico no cantinho. E no final do caminho, você sabia, né? Eu tava lá com a sala com 30 pessoas, depois me convidaram lá para um evento com quase 400 estagiários, junto com o Osiris Silva, então eu tava naquele palco gigante. Eu falei, meu Deus, vou morrer, eu vou ter um ataque cardíaco. Mas ok, eu estava de coração para falar, né, aquilo que eu tinha aprendido, por mais medo, né, com as pernas tremendo, mas eu estava indo, então, eu estava me esforçando conscientemente para sair da minha zona de conforto, e isso mudava as pessoas, que elas vinham atrás, queriam aprender, e aí cada perfil vai ter mais ou menos vai ter um grande desafio, né, para se mudar e para mudar as pessoas em volta dele. Perfeito, claríssimo, claríssimo, Lucas. E eu penso nisso assim, que cada camadinha, né, de autoconhecimento que a gente adiciona na nossa vida, eu acredito que dá uma chance maior de você se aproximar um pouquinho mais daquilo que é seu propósito, né? Daquilo que você, que brilha os teus próprios olhos de fazer e realizar, né? Então você estava lá, por exemplo, escondido, né? Modo stealth, lá na sua mesa e tal, engenheirão, e, e tantos talentos, né? Tanto ensinamento que você tinha também na sua mente, provavelmente parte disso estava guardado, né? Quando você entrou né, naquilo que você se conheceu, viu para que caminho você entenderia ser melhor para você, ou quantas outras pessoas você pode acessar, e grupos de pessoas, né? E mesmo aqueles medos, aqueles receios de estar perto de muita gente, ou de se expor e tal, isso é menor, né? Perto do teu propósito, né? Perto daquilo que você se aceitou a fazer, né? E é muito
é muito gratificante, né? É muito quase impulsionado aquilo depois que você entende. E depois os depoimentos. Então, assim, muita gente veio falar para mim depois do Enneagrama, falou, cara, esse troço mudou a minha vida. Eu finalmente tive a coragem de sentar com meu pai e ter a conversa que eu nunca tive coragem de ter. Porque eu entendi o meu perfil, eu entendi o que acontecia comigo. E eu colocava toda a responsabilidade em cima dele. E eu fui capaz de sentar e colocar os pingos nos is. O que era a responsabilidade dele, o que era a minha, o porquê que eu não gostava que ele me tratasse daquela forma, o porquê que eu não gostava da forma que eu tratava ele, mas não conseguia fazer diferente. E a gente se abraçou e o Viguinho falava assim, eu até brincando, falava, sério? Né? Porque eu não esperava. É o tipo da coisa que se você rela no sistema, ele mexe e você não sabe para onde ele mexe. Então é essa que... Mas é por quê? Porque você se mexeu. Ele muda mesmo a vida das pessoas. Assim como a terapia também muda. Então, só que a terapia é longa. Então, eu não esperava, né? A grama é interessante por isso, né? Ele simplifica o que seria o autoconhecimento de uma terapia? Com certeza. São, né? É uma coisa mais genérica. Mas, ao mesmo tempo, ele dá um boost, um impulso tão grande que se depois disso você se propuser a entender mais profundamente, seja numa terapia, em algum outro tipo de autoconhecimento, e você se propuser a agir nessa direção, a coisa muda. As coisas em volta de você mudam. Às vezes até parece que para pior, porque fica tão descontrolado e você não entende, então fica só eu ficava muito sobrecarregado, aquilo que eu falei. Eu tinha várias profissões, porque eu falei, cara, eu não vou largar nada. Eu falei, eu vou levar tudo até você aprender a soltar e falar o que realmente faz sentido, o que realmente me dá satisfação, o que é o meu propósito, né? O propósito, para mim, nada mais é. Eu não tenho tanta visão assim que eu quero realmente mudar a vida das pessoas. Eu acho que isso é um efeito de eu ter mais prazer em ser eu mesmo. Eu estar mais livre para ser eu mesmo. Eu falar o que eu penso, eu dizer, eu me emocionar quando eu preciso me emocionar, eu não ter vergonha de dizer coisas sobre mim. E eu faço isso. E aí eu descobri que isso, na verdade, mexe as pessoas e é muito gratificante para ambas as partes. Para mim, em fazer, e para outra pessoa em receber. E depois ela também passando para mim. Então eu acho que esse é o propósito do Enneagrama, né? Você descobrir a tal da sua essência. Aí a gente entra na linguagem que ele diz, né? O teu nível de consciência ele é limitado porque você era muito pequeno e precisou se adaptar nesse mundo. E você então repetiu uma estratégia que se tornou muito rígida. Se você flexibilizar essa estratégia, você vai voltar a um estado mais livre de ser, como se fosse a tua criança original. É bonito, né? A grama é como se fosse uma ideia, uma metáfora, né? Uma alegoria que a gente tem, é como se fosse uma pérola dentro da concha. Mas quando você encontrar essa pérola, você descobre um outro jeito de se relacionar no mundo. É essa que é a ideia que está por trás. Muito, muito bacana, Lucas. E ó, nada, já foi uma hora de conversa aqui. Passa rápido, sempre interessante conversar contigo. Bom, Lucas, aqui a ideia é a gente fazer um fechamento mesmo. E se tiver alguns comentários finais e tal, mas eu gostaria muito que você dividisse aí teus contatos também com as pessoas que vão estar vendo esse vídeo, né? Como que elas te acessam, né? Se você tem cursos aí disponíveis também para eles acessarem. Então sobre o Enneagrama especificamente, eu tenho até uma turma que vai começar. Eu normalmente tenho feito mais turmas fechadas para a empresa, porque eu trabalho sozinho como terapeuta, então não tenho um grupo comercial. Então eu prefiro, às vezes, de fazer uma turma fechada que já vem pronto. Mas de tempos em tempos, 6 meses, de ano em ano, eu faço uma turma aberta e devo começar a fazer agora, logo depois do Carnaval, dia 17, 6 sábados seguidos pelas manhãs. A forma mais fácil das pessoas me encontrarem, eu acho que é no Instagram, que tá facinho, tá Lucas P5 do Jun, né, o arroba, eu imagino que você vai colocar aí no vídeo também. Ou, às vezes, através do WhatsApp, mas por lá, mandando um direct pelo Instagram, acho que é mais fácil e depois eu comunico com a pessoa via WhatsApp também. E também tem a clínica, quem tiver, né, a fim de fazer terapia ou precisando de terapia. E eu também, por lá, eu consigo conversar e explicar como é que funciona a psicanálise, faço uma entrevista sem compromisso com a pessoa, para normalmente isso tira as barreiras também para quem quer começar uma terapia. Muito bacana. Lucas, obrigado mesmo pelo teu tempo. Foi muito, muito legal a conversa. Como sempre, aprendi mais um pouco aqui contigo. E valeu, hein? Espero que seja a primeira aqui que a gente está gravando de algumas outras também. Um abração para você. Obrigado aí também pelo teu tempo. Valeu, ao seu dispor. Obrigadão. Se cuida. Tchau, tchau.